Olá, olá, você que assiste nosso podcast. Hoje a gente tem mais um convidado do Barbosas Oliveiras. Agora a gente está com o Dr. André, que vai falar ainda mais sobre outras questões do PPC e outros transtornos também que têm direito ou não ao PPC. Muito obrigada, André, por aceitar nosso convite. Bom, Scarlett, é um prazer estar aqui com você, para falar sobre os direitos que muitos deficientes precisam desse BPC, muitas pessoas, muitas famílias necessitam desse auxílio assistencial, e será um prazer bater um papo aqui com você hoje. Então, a gente quer entrar um pouquinho mais a fundo, porque a gente falou no vídeo anterior sobre o autismo em específico dentro do PPC, mas a gente também não só atende autista, mas atendemos também o TDAH, nós também atendemos o dislexo, tem outros transtornos que, na verdade, são comorbidades associados ou não ao autismo, e essa é uma das dúvidas, né? E muitas mães me perguntam ali, André, meu filho é TDAH, Scarlett, ele não é autista, ele é TDAH, ele tem direito ao PPC? Pode ter direito, sim. No caso, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é muito difícil, comprovar realmente a deficiência nesse caso, porque muitas vezes é confundida com a própria comportamento, personalidade da criança, E a gente tem a experiência que quando a criança tem somente o TDAH, ou no caso também de epilepsia, é muito difícil de ficar comprovada essa deficiência para o INSS. Então, a que a gente orienta no caso é que tenha o laudo médico, os laudos complementares de um psicológico, um relatório escolar bastante completo. Além disso, ter receituário, onde indica ali a medicação. A medicação é importante avaliar, no caso, o quadro clínico da criança, esse histórico, a criança foi tomando medicação, o médico foi aumentando a dose, e não surtiu efeito, não teve melhor prognóstico diagnosticado pelos relatórios, pelo laudo médico. Então, nesse quadro, nessa visão, a gente consegue ter melhores perspectivas de comprovar essa deficiência perante o INSS. Olha aí, gente, então não é só o autista, Se de fato for comprovada uma necessidade específica, pode sim ganhar o PPC. E aí a gente, por essa falta de informação, muitas das vezes a gente não incentiva a família a entrar. Porque, na verdade, o TDAH muitas das vezes vem misturado aí com o TOD, que é um outro transtorno, e aí essa mãe fica muitas das vezes perdida. Meu filho é muito agitado, os medicamentos são medicamentos de alto custo, geralmente o tratamento para o TDAH é de alto custo, A gente sabe disso, e a gente não pode cair nessa mesmice de achar que eu não vou procurar meu direito não, porque meu filho não é deficiente. Mas muitas das vezes, igual você falou agora, o transtorno pode sim ser comprovado uma necessidade, de acordo com o laudo. E nesse caso, doutor André, o que você aconselha para nós? Uma vez que o TDAH já tem um dificultador, O que você aconselharia? Além do laudo do neurologista ali ou do psiquiatra, também um receituário que comprove o uso desse medicamento, como você disse? Sim, o receituário ele é muito importante porque lá é descrita a medicação que a criança precisa estar tomando para minimizar os efeitos. E isso é muito importante quando a gente tem um histórico desse receituário, justamente para comprovar o quadro clínico dessa criança, no caso. E no caso, a criança que vai tomando essa medicação, e vai continuando o médico informando que não teve um prognóstico de melhora, a gente tem um relatório médico que persiste as dificuldades, as barreiras dessa criança no convívio escolar. Então, a gente consegue comprovar perante o INSS a deficiência por conta disso. E eu já deixo aqui também uma alerta, porque perante o INSS
infelizmente, é muito difícil de comprovar essa deficiência, porque muitas vezes o médico, o perito, né, que faz ali a análise no dia da perícia, ele é um médico do trabalho, né, não é um médico especialista na comorbidade ali da criança, no caso. Né? Então, depois a gente tem possibilidade, né, de entrar pela via judicial, e na via judicial a gente tem mais probabilidade. Né? Por quê? Porque lá é feita uma perícia com um médico especialista, né, na deficiência da criança. Às vezes com um neurologista, né, um psiquiatra. Oh, show demais. Então, gente, olha para você ver. E assim, uma vez que entra no judiciário, né, e ali ele tem uma perícia com o psiquiatra, por exemplo, com certeza ele vai perceber ali as necessidades específicas daquele indivíduo, né? E nessa questão, diversas necessidades, mais uma vez a gente ressalta a qualidade de um relatório, né? Seja ele escolar, seja ele multidisciplinar, porque muitas das vezes o TDAH ele não é acompanhado apenas pelo médico. Né? O TDAH não tem uma fórmula mágica que você vai lá, medica e está pronto. Não. Muitas vezes o medicamento ele é para diminuir o sofrimento daquela criança que se encontra imperativa e com a sua necessidade. Né? E aí, André, uma das dúvidas que as mães de TDAH têm. Scarlett, eu compro esse remédio é muito caro e aí eu não tenho direito ao benefício, não tenho direito, muitas das vezes, a dificultador de professor de apoio. E o que eu devo fazer? Então, o que eu aconselho você a fazer é procurar justamente a ajuda de profissionais especializados para garantir o direito do seu filho. Porque, como o André falou, em casos bem isolados específicos, você vai entrar, vai dar o indeferimento, mas na via judicial a probabilidade de ganhar é muito grande, porque ali vai ter um especialista, né, para o seu filho. André, e o TDAH, né, a escola faz também o PEI ou o PDI, né, vai para cada município aí. Esse PDI ele pode ser apresentado como uma forma de documento para o INSS ou não? Sim, com certeza. Esse documento ele é importante porque ele detalha bastante, né, as limitações da criança, né, o comportamento, como que ela lida no dia a dia com os colegas, né, na escola. E ali mostra a realidade da criança do dia a dia. Né? E então, é o dia a dia da criança que mostra as barreiras dela, né? A dificuldade de lidar com o coleguinha, né? De participar de uma atividade física, a hiperatividade, né? E como isso traz limitações, né? no convívio do escolar. André, pensando bem, né, sobre todos esses transtornos, que aí abre um parênteses muito grande, que vai muito mais além do TEA, do TDAH, do esquizofrênico e da pessoa com deficiência intelectual. Então, o que de fato existe alguns critérios e necessidades que a gente precisa primeiro analisar. Um dos critérios, gente, é claro, é que o PPC começa lá no CAD único. Tem o CAD único? Foi comprovada, a renda per capita está ok? Ok. Então, a partir desse momento, a gente começa a analisar, então, o que você tem de documentação. E aí, assim, o que muitas das vezes a gente é muito desatento no dia a dia é que essa mãe, muitas das vezes, compra esse medicamento de alto custo e, às vezes, esquece de pegar o comprovante, que é a nota fiscal. E isso também pode interferir na hora de judiciar? Sim. No caso, né, se a renda da família não atender o critério econômico, né, de miserabilidade, que é 1/4 ali da renda per capita, do salário mínimo, no caso, o INSS concede esse direito, né, de estar abatendo alguns gastos, né, da renda bruta familiar, né, os gastos relacionados com a deficiência da pessoa. Né, o medicamento, uma alimentação especial, fraldas. E nesse caso, a pessoa que a gente orienta está aguardando esses comprovantes de pagamento desses medicamentos e para depois servir como prova, né, para juntar no processo, né, e demonstrar que, apesar,
né, de eventualmente ter superado esse critério, né, econômico, né, o limite legal ali de um quarto, ele tem esse direito de abater esses gastos, né, e com isso o cálculo, né, o resultado diminui. É importante a gente informar também que na via judicial, né, a gente tem tribunais com entendimento já pacificado que não aceitam esse critério fixo que é analisado perante administrativamente pelo INSS, que é 1/4 do salário mínimo. Né? A gente tem mais flexibilidade na via judicial, admitindo que seja, né, aceito como parâmetro o cálculo de meio salário mínimo, no caso. Então, é importante salientar também que é só um parâmetro. Né? No caso, judicialmente é realizada uma perícia social in loco, na residência da família, né? Então, o perito social, ele se desloca até a casa da família e analisa, né, as condições, os cômodos, o ambiente, né, da casa, e lá ela consegue ter uma visão melhor, mais global, né, melhor condição para aferir realmente a vulnerabilidade. E não só também a casa, né? Se, no caso, a família tem acesso ao sistema de esgoto, de correio, coleta de lixo, transporte público. Então, tudo isso, né, interfere na dificuldade que a pessoa tem, né, na vulnerabilidade da pessoa. Bacana demais. Então, gente, pelo que eu entendi, André, para o INSS de forma administrativa, 1/4 salário mínimo. E no judicial tem a flexibilidade de até meio salário mínimo, uma vez que comprovada essa vulnerabilidade, né? E tendo aí a possibilidade, então, de uma perícia mais específica dentro da sua casa, uma perícia social, por exemplo, com uma visita domiciliar, a perícia, por exemplo, com um especialista, né, de acordo com a necessidade de cada criança em específico. André, mas muito me chama a atenção até quanto eu devo guardar esses recibos e o que de fato realmente é para comprovar. Entra ali, por exemplo, um aluguel, uma água, uma luz, um gás, compra de supermercado, esse medicamento, terapia entra, recibo de terapia entra? Sim, é importante a gente separar aqui no começo na via administrativa com a via judicial. Uhum. Né? A via administrativa é aquilo que a gente fala, né, quando a gente dá a entrada do requerimento perante o INSS. Né? Então, pensando pela via administrativa, né, são critérios muito rígidos que o INSS tem, que esse gasto tem que ser somente relacionados, né, com a deficiência da criança, no caso. Né? Então, que nem você falou, medicamento, as terapias, né? Todos esses gastos, né, entram no cálculo. Mas aqui eu já faço a ressalva que é muito difícil, né, ter esse direito de abatimento desses gastos. Né? Por quê? Porque o INSS exige que se guarde, né, que você comprove nos últimos 12 meses que você teve essa despesa, né, por exemplo, como um medicamento ou como uma terapia. E, além disso, é necessário, né, de ter a negativa do poder público, ou seja, você buscou o poder público para buscar esse medicamento e lá foi negado, e você tem a escrita, né, informando que eles não possuem a medicação, não é possível fornecer. Então, isso, na realidade prática que a gente observa, é praticamente inviável, né? Muitas pessoas, é praticamente impossível ter guardado todos esses comprovantes, ir atrás dessa negativa. Então, o que a gente orienta a gente junta esses comprovantes perante o processo na via administrativa para preparar o terreno para depois entrar pela via judicial. Né? E depois, pela via judicial, a gente tem também a possibilidade de juntar mais gastos do que eles além da deficiência. Né? Então, pode ser incluso ali, além dos gastos como medicamento, tratamento, dos gastos relacionados com a deficiência, pode incluir, no caso, que nem você falou agora, o gasto com aluguel, o gasto com água, com luz, com internet, né? Então, todos esses gastos da família que possui, né, também entra no cálculo, agora entra no cálculo na via judicial. Então, mais uma comprovação, né, de como, pela via judicial, tem mais essa flexibilidade, né, de comprovar esse critério econômico, essa vulnerabilidade da família.
André, é muito engraçado a gente falar sobre essa questão, mas é muito importante, porque já houve esse questionamento para mim, porque passou lá na perícia e foi negado, e a mãe chegou para mim e falou, então meu filho não tem a deficiência, não é autista, porque o perita lá falou que eu não tenho direito, né? E aí eu falei com ela, olha, vamos prestar bastante atenção. Você poderia falar um pouco mais para nós sobre isso? Então, realmente, a gente tem muitos clientes que indagam sobre isso, né, que entram com requerimento perante o INSS e tem ali, né, o motivo do indeferimento que foi negado, o não reconhecimento da deficiência. Né? Então, muitas mães se questionam, mas como que não tem a deficiência? A gente tem laudo médico comprovando, a gente tem relatório, né, do laudo médico pelo método ABA, né, que é o mais eficaz. A gente teve casos nesse sentido. A gente tem relatório escolar, do fonoaudiólogo, da terapeuta ocupacional. E como assim meu filho não tem a deficiência? Né? Então, muitas mães nos questionam isso. Mas é muito claro a gente deixar, a gente informar que é o seguinte, né? E os critérios de deficiência para o INSS não é os critérios estritamente biológicos, né? Não é critérios que um médico, né, avalia, não somente, né, o biológico no caso, né? Ali é feita uma análise biopsicossocial, né, que engloba, no caso, o bio, o físico, o psico, o psicológico e o social, né, que no caso é o requisito social, né? E é o seguinte, e nesse caso, quando o perito faz, né, a gente tem, no caso, a perícia médica e a perícia social que é realizada, né? E lá a gente tem, né, uma portaria interna do INSS que descreve várias perguntas que devem ser feitas, né, para essa mãe, para ela responder. Né? E essas perguntas são divididas em 3 grandes grupos, que no caso, as funções do corpo, que são esses requisitos estritamente, né, biológico. A gente tem também fatores ambientais, né, que diz a respeito, né, do critério social, né, das condições sociais, econômicas. E a gente tem também o outro grupo, que é funções e atividades, né, que engloba ali, no caso, o critério tanto biológico como social também. Então, são várias perguntas que, no caso, o assistente social faz e o perito médico faz para investigar. Né? E cada pergunta dessa tem uma pontuação. Né? E, ao final, é feito um cálculo, como a gente não sabe, né, como é feito esse cálculo, na verdade, para depois aferir, né, o resultado. Né? Então, cada desses 3 grandes grupos vai se identificado, né, vai ter uma conclusão, se leve, né, moderado ou grave. Então, respondendo, né, a sua pergunta novamente, no caso, o que é considerado não só a deficiência, né? A análise conjunta do INSS vai investigar tanto a questão física, né, o biológico, né, estritamente no caso, realmente a deficiência, como também, né, as dificuldades que a criança tem no caso, né, de escovar o dente, né, de se locomover, né? No caso também, são perguntas muito específicas, né? No caso também, inabilidade psicomotora, no fatores ambientais, quantos cômodos tem na casa, né? E para investigar, né, a questão da vulnerabilidade. Então, nessa análise, é importante a gente salientar, porque tudo isso é considerado deficiência. Uhum. Né? Então, os fatores ambientais, né, atividade de participação e as funções do corpo, tudo isso é a conclusão para definir se a pessoa é deficiente ou não. Então, você percebe aqui que não é o critério, né, só aquilo que o médico diz. Né? Entra nesses fatores vários outros, né, requisitos que precisam ter comprovado para ficar
comprovado, no caso, a deficiência e a criança poder ter acesso ao direito ao BPC Loas. Interessante, André, essa sua fala, porque muitas das vezes a mãe vem para casa com aquele sentimento que o médico, então, que foi o médico que deu o diagnóstico, falhou, né? Que ele ali não foi correto com ela e ela está numa busca incessante por algo que não é. Então, muitas das vezes são esses critérios isolados do INSS para concessão do benefício, gente. Não é que ele está anulando, de fato, a pessoa com deficiência. Não é isso? Sim, e para pontuar aqui também, Scarlett, é o seguinte, não é a doença que a pessoa, por conta da pessoa ter, no caso, a doença não, desculpa, a deficiência, né, que isso vai gerar direito. Né? Não é só porque a pessoa tem, no caso, o autismo, né, uma deficiência cognitiva, mental, uma epilepsia, transtorno, outros transtornos, não é só por conta da doença. Né? O que precisa ficar comprovado é se realmente, por conta dessa comorbidade, lhe traga, né, dificuldades, barreiras na sociedade, que traga impedimentos, né, a longo prazo, num prazo estabelecido ali no mínimo de 2 anos. Né? Então, muitas dúvidas, né, das mães que perguntam, que chegam no escritório, perguntam: mas o meu filho ele tem transtorno de bipolaridade, ele tem direito ao BPC Loas? Né? Não é, no caso, a doença, né, a deficiência em si, mas sim se isso lhe traga dificuldade, barreiras, né, no seu dia a dia. Prejuízo. Bacana, André. Outra questão é que a gente falou no vídeo anterior sobre a questão, eu tenho então a minha aposentadoria, eu tenho um filho com deficiência que recebe o PPC e na minha ausência, na minha partida, essa minha aposentadoria pode então ir para esse filho meu que tem uma condição especial. E aí o BPC ele é anulado e permanece a aposentadoria para esse indivíduo? Então, no caso, considerando que você tenha concedido ali a sua aposentadoria, está recebendo a aposentadoria, e caso venha a falecer, né, isso vai gerar direito à pensão por morte. E é muito importante a gente salientar aqui que essa pensão por morte, para pessoas, no caso, né, por dependente ali, que no caso o filho, né, que tem uma deficiência, essa pensão vai ser paga de forma vitalícia, né, do resto da vida. E além disso, o valor, né, da pensão por morte é o valor de 100%. Então, a lei ela é diferenciada, nesse caso da pensão por morte, a pessoa que tem deficiência, porque a gente entende realmente que necessita muito de apoio. Né? Porque, no caso, a mãe que era mantenedora, que cuidava, né, que fazia todo o cuidado e, infelizmente, chegou a falecer. Então, no caso, a pessoa com deficiência fica muito debilitada, né, sem apoio. Então, essa proteção legal serviu justamente para isso, né, para dar esse apoio mais a essa pessoa com deficiência, né, para ela ter direito a 100% do valor, né, que recebia ali da aposentadoria e de forma vitalícia, né, até o resto da vida dela. Bacana demais. André, a gente ouve falar muito nos bastidores das salas de espera das mães. Quando a minha filha tem uma deficiência intelectual associada ou não ao autismo, outro, né, deficiência, e a gente escuta muito nessa sala de espera da seguinte forma: minha filha depende 100% de mim. Existe alguma probabilidade ou alguma brecha que a gente consiga aumentar esse valor para esse que recebe o PPC? Por exemplo, eu já ouvi dizer em sala de espera, gente, de um acréscimo de 25%, porque aquela pessoa ela é mais debilitada, depende mais para, às vezes, vestir uma roupa, para um banho, para alimentação. Isso de fato existe? Esse direito, no caso, né, ele é destinado a pensionistas e aposentados que, no caso, têm dificuldade, né, de viver, né, no caso assim, de fazer os seus cuidados do dia a dia, se higienizar, né, de se locomover. É uma pessoa extremamente debilitada, que precisa de um acompanhante.
né? Então, essa necessidade de ter o acompanhante é o que gera esse direito a 25% de adicional. Mas é claro a gente deixar aqui também que precisa fazer, né, entrar com o pedido perante o INSS e realizar uma perícia, né, e ficar constatada essa necessidade de um acompanhante. E com isso, se ficar comprovado que realmente a pessoa tem essa necessidade de ter uma terceira pessoa ali acompanhando o seu dia a dia, isso com certeza ela vai ter esse direito ao adicional desse 25%. Mas isso no caso de pensionistas, aposentados? Isso. Não para o PPC? Não tem uma previsão legal específica ainda para a BPC, infelizmente. E a gente também ouve falar nos bastidores da salinha de espera de mamãe sobre um benefício aí para as mães atípicas solo, de um valor até de R$900 aí do governo federal. Isso é mito ou não? Na verdade, isso ainda é um projeto de lei, tá? Ainda precisa ser discutido, passar pela Câmara Legislativa, né, pelo Senado. Infelizmente, também não tem uma previsão de quando isso, né, pode estar já acontecendo, né? Então, o que a gente tem no caso é somente ainda um projeto de lei, né, mas que realmente é uma vitória, uma conquista que a gente torce muito para que dê certo, porque realmente a mãe solo necessita muito desse apoio, né? Como você sabe, né, Scarlett, você convive ali diariamente, você sabe a dificuldade que é essa mãe que tem ali a criança e necessita de muito apoio, terapia, e realmente é muita dificuldade, né, nesse caso. Sim, e assim, gente, vamos pensar, né, de forma coerente aqui, um salário mínimo que se faz, né? A gente vai ter que pôr na ponta do lápis qual que são as reais necessidades, porque um salário mínimo não dá para fazer tudo que a gente gostaria de fazer por essa criança. Então, quando a gente fala de um PPC, é um mínimo de vida digna que a gente devolve isso para aquele ser humano. Outra questão, André, que a gente também ouve falar na salinha de espera das mães atípicas eu recebo o Bolsa Família. Para me dar entrada no BPC, eu deixo de ganhar o Bolsa Família, então, para ganhar o PPC e não tenho mais direito? Não, no caso é o seguinte, né? Realmente essa é uma dúvida bastante recorrente, mas o valor do Bolsa Família, ele não integra o cálculo, né, para fins de aferir o BPC LOAS, tá? Então pode ficar tranquilo, tá? Se você recebe ali o Bolsa Família, você pode ter direito sim ao BPC, essa verba não vai ser cortada, né? Você pode estar recebendo de forma acumulativamente tanto o Bolsa Família como o BPC também, né? Então isso vem para somar, né? O BPC vem para somar e ajudar mais essa família. Então isso é um mito, gente. A gente escuta isso muito na salinha, né? Inclusive existem outros auxílios aí do governo, como auxílio gás, e agora tem até o auxílio lá para o estudante, né, permanecer no ensino médio, e aí a gente acaba difundindo e confundindo com alguns assuntos na salinha de espera de mãe, né, André? Então pode sim, desde que isso não interfira diretamente na renda. Pode ter sim e não vai entrar no cálculo, né? Então pode ficar totalmente despreocupado, tá? Esse valor do Bolsa Família não é considerado para fins de cálculo, né, na análise ali do BPC, então só vem para somar mesmo. Doutor André, eu quero te agradecer, né, primeiramente por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer estar com vocês e que nós possamos ter mais momentos como esse, que é muito prazeroso e muito informativo para quem nos assiste. Bom, Scarlett, foi um prazer estar aqui conversando com você, né, e batendo um papo um pouco mais sobre autismo, né, sobre as mães, né, que têm tantas dúvidas, que necessitam dessa ajuda, e eu agradeço o convite de estar aqui com você mais uma vez. Gente, então, olha, foi muito bacana. Se você gostou, né, deixa aí seu comentário, sua dúvida, procure, né, especialista que de fato pode te ajudar. E siga nós no nosso Instagram, @céuazulaltismo, e vamos continuar falando, porque o nosso tema ele é muito extenso. Aproveite e deixe já o convite para você assistir o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.